boa tarde, uma boa tarde de sábado a todos. Já virou costume, né, Rodrigo? Com certeza, André. Todas as tardes de sábado estamos aqui estudando a Bíblia, falando de mais um assunto importante para a nossa vida, importante para a nossa salvação. E eu gostaria de começar mandando um abraço para esse pessoal lindo que acompanha a gente todo sábado nas nossas lives. Um abraço a você que está pela primeira vez conosco. Um abraço a você que já está com a gente em todos esses sábados, que tem acompanhado os assuntos da classe bíblica. Se você tiver uma sugestão, né, Rodrigo, de um assunto que você gostaria que fosse tratado aqui na classe bíblica, manda para a gente também pelas nossas redes sociais. Lembrando que nós estamos no Instagram, estamos no Facebook e estamos no YouTube também com o mesmo nome, IASD Ipiranga Ribeirão. IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ipiranga Ribeirão, para que você possa esclarecer todas as suas dúvidas. E já explicando também que nesta tarde de sábado, excepcionalmente, nós não vamos responder as perguntas ao vivo. Nosso estudo está um pouquinho mais longo hoje, então se a gente for responder ao vivo para vocês, nós vamos passar um pouquinho do tempo. Mas isso não significa que você não possa mandar suas perguntas. Mande sim. Mande que nós vamos responder no privado para você e você vai esclarecer todas as suas dúvidas a respeito do assunto desta tarde. Gostaria de convidar todos os nossos amigos, nossos irmãos, para que a gente possa fazer uma oração inicial. Nosso querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a sua palavra mais uma vez nesta tarde de sábado. Pedimos a tua orientação, a tua direção, que o Senhor possa, Senhor, ungir os lábios do Rodrigo, que o Senhor possa me usar também nesta tarde, para que todas as dúvidas que tivermos, todas as dúvidas que as pessoas tiverem em casa, tudo possa ser esclarecido e que nós possamos terminar esse estudo conhecendo um pouco mais do seu caráter. Amém. E essas são as bênçãos que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. Rodrigo, qual que é o tema do estudo de hoje? Olha, André, primeiramente, mais uma vez uma boa tarde a você que também que nos acompanha. Eu agradeço a Deus pelo privilégio que nós temos de estarmos juntos para aprendermos mais um assunto importante da palavra do nosso Deus. Talvez você esteja assistindo essa live em um outro momento, em um outro horário, mas seja de noite ou seja de dia, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E hoje, André, nós estaremos estudando mais um assunto muito importante, um tema muito relevante para a nossa vida, que é essencial e fundamental para a vida do cristão, que é a importância da oração. A importância da oração. Eu estava pensando o seguinte, né? Enquanto eu pensava sobre esse assunto que nós iríamos estudar, Rodrigo, eu estava lembrando um pouquinho daqueles casais que se conhecem e começam um relacionamento, né? O que eles fazem muito no começo da relação? Eles conversam, né? Sim. Perguntam, um fala de outro. Eles começam ali a se conhecer. Exatamente. E a oração serve para isso também, né? Perfeito. É um dos motivos que nós devemos orar, né? Exatamente. Para nós melhorarmos o nosso relacionamento com Deus. Perfeito. Essa semana nós tivemos, na segunda-feira, um feriado religioso. Isso. Né? Tivemos o Dia das Crianças, que também serve como comemoração religiosa, né? Os católicos têm essa data como um dia santo. Exato. E interessante que eu estava trabalhando, né? Indo de um trabalho para o outro, e eu ouvi o rádio, ouvindo ali alguns comentários, os jornalistas estavam comentando sobre ali esse feriado religioso. E tem um jornalista, que eu não vou citar o nome por uma questão de ética, mas ele disse o seguinte, uma coisa que eu nunca tinha ouvido isso de ninguém, mas ele falou o seguinte: Deus e eu, nós temos um trato. Aí eu fiquei pensando, vamos ver que trato é esse. Eu não incomodo Deus e ele não me incomoda. Aí eu fiquei pensando, mas que trato diferente, né? Que no mínimo estranho, intrigante, né? E aí eu fiquei pensando assim, cada um tem o direito de exercer a sua fé da forma que bem entende. Nós respeitamos isso. Mas eu pensei assim, poxa vida, pensando dessa forma, quantos milagres e quantas bênçãos ele não deixa de receber? Com certeza. Como a vida dele não poderia ser melhor se ele tivesse um relacionamento um pouco diferente com Deus? Perfeito. Né? Deus nos dá o livre-arbítrio, mas o que ele quer que façamos é
o contrário do que esse jornalista falou. Ele quer sim, não que nós incomodemos, que nós não incomodamos Deus quando oramos, né? Nós conversemos com Ele, nós possamos estar sempre com Ele, sempre conversando, sempre falando com Ele, agradecendo, pedindo, né? E é sobre isso que nós vamos falar, né, Rodrigo? Com certeza, André, exatamente. Então, vamos começar então? Vamos agora, por favor. A primeira pergunta que eu te faço nesta tarde, Rodrigo, sob que título o salmista se dirige a Deus? Olha, André, e você já começou com uma pergunta muito interessante, não é? Davi, ele se dirige a Deus com um título muito importante. E nós encontramos essa forma de Davi se dirigir a Deus no livro de Salmos, no capítulo 65, no versículo 2. Salmos, capítulo 65, versículo 2, a Bíblia diz assim: Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Então, o que é que nós podemos entender desta forma, como Davi se dirige a Deus? Aqui Davi vem enfatizando a importância da oração na nossa vida. Davi ele vem dizendo o seguinte: ó tu que escutas a oração, todos os homens virão a ti. Isso nos mostra, você que nos acompanha, que você também, André, que Deus ele escuta as nossas orações. E a oração, como você bem disse agora há pouquinho, é uma forma que nós temos de nós nos achegarmos ao nosso Deus, de nós conversarmos com o nosso Deus. Porque veja, André, em um relacionamento, nós temos a premissa básica, ela se divide pelo menos em 3 áreas. E quais seriam elas? Ouvir, falar e fazer alguma coisa juntos, não é? Então aqui a oração é uma forma que nós temos de ir até Deus. E Davi vem enfatizando muito bem essa questão, essa importância de nós irmos até o nosso Deus através da oração. Muito bem. Deus ouve todas as orações, Rodrigo, porque são 7 bilhões de habitantes na Terra, aproximadamente. André, Deus é onipotente, é onisciente e Ele é onipresente. Deus ele é atemporal, Ele é acima do tempo e do espaço. Então, para Deus, nada é impossível, assim como diz Lucas, capítulo 1, versículo 37. Então, Deus ele ouve sim, Ele tem a capacidade que nós não conseguimos compreender devido à nossa pequenez, mas Deus ele consegue ouvir todas as orações de cada ser humano em qualquer lugar do planeta. Amém. E, segundo a Bíblia, de que Deus é o galardoador? Olha, pergunta interessante, muito interessante. E essa resposta nós encontramos no livro de Hebreus, no capítulo 11. Aliás, esse capítulo é considerado o capítulo da fé, não é isso? Hebreus capítulo 11, o versículo é o 6. A Bíblia diz assim: galardoador dos que o buscam. Essa palavra galardoador, ela vem de galardão. E o que significa essa palavra? Ela significa recompensa. Ou seja, aqueles que buscam a Deus, com toda certeza, Deus trará para essa pessoa uma recompensa, algo valioso. Assim como um funcionário, André, ele trabalha o mês para poder depois receber o seu pagamento, o seu salário. Aqueles que buscam a Deus também receberão o seu galardão. E esse galardão, ele é dado por Deus. Ou seja, Deus recompensará essa pessoa, dará o seu prêmio. E esse prêmio qual seria? É de acordo com a vontade de Deus, aquilo que Deus tem reservado para a pessoa. Se Deus tem algo reservado para a pessoa, o que é dito de boa vontade com que Deus ouve e atende a oração? Nossa, que pergunta importante, né? E nessa pergunta aqui nós vemos, André, algo interessante. Que Deus ele tem o quê? Boa vontade.
Isso que muito me impressiona em Deus. Deus, ele nunca tem má vontade com a gente, né? Ele nunca está desanimado, ele nunca está ocupado, ele nunca manda a gente pegar uma senha ou então voltar um outro dia. E olha o que a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 7, no versículo 11. Esse versículo é sensacional. Exatamente. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 11. A Bíblia diz assim: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então aqui, André, nós vemos o seguinte, que Deus, ele reconhece que nós, como seres humanos, somos falhos, somos pecadores, e ele enfatiza aqui dizendo que nós somos maus, inclusive. Só que o interessante é que o texto vem dizendo que, apesar de nós termos todas essas fraquezas, essas debilidades, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, ao próximo também, né? Se nós, com todos esses problemas, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que é o exemplo utilizado no texto. Imagina Deus, que é amor, que é perfeito, o que ele não faz e não fará por nós, André. Então é um texto que nos traz o quê? Muita confiança no nosso Deus. Você falou que Deus sempre quer dar o melhor para nós. Vamos dar um exemplo maior de todos? Vamos dar um exemplo maior de todos. Que fato, acima de tudo, manifesta a boa vontade de Deus a esse respeito? Olha, isso daí nós encontramos na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 32. Esse fato aqui, André, foi o maior presente que Deus deu para a humanidade. E a Bíblia diz assim, ó: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nós temos neste mundo um problema chamado pecado. E o pecado é algo muito sério. Sim. E devido a esse problema do pecado, Jesus teve que descer do céu. E por isso lá em João 3,16 a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o maior presente que Deus concedeu a cada um de nós, porque através desse sacrifício, hoje nós temos a chance da salvação, nós temos a oportunidade de vivermos eternamente. E num lugar, André, onde não vai haver mais morte, mais pranto, nem clamor e nem dor. Nós não teremos hospitais, um lugar onde será tudo perfeito. Então, por isso, nós vemos a boa vontade de Deus, André, em querer nos ajudar, em querer o melhor para cada um de nós, porque Deus deu aquilo que havia de melhor para cada um de nós. Não poupou o próprio filho. Exatamente. E existem condições para que... Existem condições que são prometidas a nós, as bênçãos necessárias? Existem condições? Sobre quais condições são prometidas a nós as bênçãos necessárias? Olha, uma pergunta interessante, André, porque a gente precisa entender o seguinte. Nós temos e devemos orar a Deus. É o momento que nós buscamos a Deus, nosso momento de comunhão com Ele. Mas existem algumas condições em relação ao que nós pedimos a Deus para que estas bênçãos ocorram na nossa vida. E quais condições seriam essas? Elas se encontram aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, os versículos 7 e 8. 7, 7, 8? Isso, Mateus, capítulo 7, versículo 7 e o 8 também. A Bíblia diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E aqui, André, se você me permite,
Eu gostaria de examinar um pouquinho esse texto com um pouquinho mais Por favor. de cuidado. O texto começa assim, ó: pedi e dar-se-vos-á. Só que para Deus conceder algo para nós, o que a gente precisa fazer primeiro, André? Pedir. A gente precisa pedir. Então essa é uma primeira condição, mas o texto continua: buscai e achareis. Para a gente achar, o que a gente precisa fazer, André? Procurar. Exatamente, a gente precisa procurar, precisamos buscar. Mas o texto segue, não para, viu? Ele diz assim, ó: batei e abrir-se-vos-á. Para abrir precisa fazer o quê? Precisa bater, né, André? A pessoa precisa estar batendo. E hoje Jesus está batendo a porta do seu coração. Por isso que no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, né, a Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas o texto aqui ainda segue, ó: pois todo o que pede, recebe. Para receber, André, o que precisa fazer? Pedir. Precisa pedir. E o que busca, encontra. E para encontrar, o que precisa fazer primeiro? Precisa buscar. Precisa buscar. Né? E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, para que uma porta que você esteja procurando seja aberta para você, você primeiro precisa bater. Então, nós temos condições aqui que o texto apresenta de o que nós devemos fazer para recebermos bênçãos necessárias na nossa vinda, vindo da parte do nosso Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, Rodrigo. Pois não. Você leu aqui várias ações, vários verbos que indicam várias ações da Sim, pessoa. Perfeito. Mas você falou no começo do nosso estudo também que Deus é onipresente, onisciente, que Ele sabe todas as coisas. Sim, Ele está em sim. todos os lugares, Sim, sabe todas sim. as coisas. Deus já não sabe do que eu preciso? Por que Deus já não dá o que eu preciso para eu não ter que pedir? Em outras palavras, se Ele sabe que eu estou necessitando de algo, por que Ele já não dá? Olha, André, que pergunta interessante e importante que você fez. Realmente, Deus ele já sabe de tudo o que nós precisamos. Agora, então vem a pergunta que o André acabou de fazer. Se Deus sabe o que nós precisamos, por que Ele não concede sem nós termos que ir até Ele e fazermos o pedido? Por qual motivo, por qual razão? Isso me lembra de uma história, André. Quando Jesus por esse mundo aqui andou, ele se deparou com um cego, com Bartimeu. E Jesus, toda vez que, quando aqui andava, ele era cercado pelas multidões. Sim. E aí então, nós conhecemos a história, né? Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí então, Jesus falou: manda, traz ele. E aí Jesus pergunta assim: o que você quer que eu te faça? Agora sou eu que te pergunto, André. Jesus não sabia de todas as coisas? Sabia. Jesus não podia fazer todas as coisas? Sim. Jesus... A pergunta parece até sem sentido, né? Exatamente. Um cego pedindo ajuda, o que ele pode querer? Exatamente. Jesus não conhecia o coração e o pensamento das pessoas? Sim. Jesus não era o Filho de Deus? Sim. Mas então, André, se Jesus era tudo isso, para que ele pergunta para um cego o que é que ele queria? Sabe, falar uma coisa para você que nos assiste nesse momento. Quando Deus ele faz uma pergunta para você, ele já sabe a resposta. Mas ele quer que você saiba a resposta. Ele quer que você confie nele, que você se entregue a ele, que você busque a ele. E é por isso, André, que nós devemos buscar a Deus em oração, porque Deus ele deseja ter comunhão conosco. E é por isso que eu digo a você que está nos assistindo nesse momento, que dia após dia, semana após semana, você e eu precisamos ter uma experiência real com Deus. Amém. E essa experiência, ela se dá através da oração. Sabe, André, quando um bebezinho ele está com fome ou está com algum problema, o que ele faz? Chora. Ele chora. Chora. E a nossa forma
de comunicação com Deus, quando nós precisamos, é a oração. Embora Deus saiba o que nós precisamos, Ele quer que nós nos comuniquemos com Ele através da oração, porque isso significa que nós estamos depositando a nossa confiança nele e estamos dizendo: Senhor, estamos entregando a nossa vida em Tuas mãos, por favor, nos ajuda. Amém. Então, Deus espera, Deus quer nos dar tudo o que nós necessitamos, e Ele espera que nós tenhamos a iniciativa de pedir para Ele. Exatamente. Aqui, se você me permite, eu gostaria de ler um comentário. Pois não. Aqui diz assim, ó: a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Quem escreveu isso, André, foi a escritora norte-americana Ellen White, no livro Caminho a Cristo, página 93. E olha só, a oração, ela não muda a Deus, viu, André? Mas ela muda, sabe quem? A nós. A nós. Porém, a nós e a nossa relação com Ele. E olha o que diz mais aqui. Ela nos põe na corrente das bênçãos e naquela disposição de espírito em que Deus pode, coerentemente e com segurança, garantir-nos as petições. Como oraremos de modo a ser ouvidos e a receber auxílio? Antes de tudo, deve haver em nosso coração real desejo. Palavras formais não dizem oração. Precisamos querer alguma coisa e compreender nossa dependência de Deus para obtê-la. Dr. L.R. Miller. Então aqui, mais um motivo, André, respondendo a sua pergunta, nós oramos a fim de recebermos auxílio. E nós mostramos a Deus a nossa necessidade e a nossa dependência dele. E o interessante é que aqui vem frisando também que palavras formais não dizem oração. Sabe, você que nos assiste, quando nós vamos orar, você não precisa orar de uma forma toda formal. Ó poderoso e altissonante Deus, potentíssimo Pai que habita as mais excelsas nuvens, o teu humilde servo apresenta esta requisição para que o Senhor humildemente atenda a esta solicitação. Não precisa orar de forma tão rebuscada. Você pode falar: Senhor, me ajuda, socorro, porque eu preciso de Ti. E é isso que Deus espera de você, que você tenha relacionamento com Ele e que você o busque em oração. Até porque, André, mais uma colocação a respeito da sua pergunta. Você só confia em quem você conhece. Sem dúvida. E conhece bem. Como é que você vai conhecer a Deus se você não o busca em oração? Como é que você vai confiar nele? Eu poderia dizer aí que é o exercício da fé, né, Rodrigo? Exatamente. É a fé, você exercitando ela, né? Exatamente. E como os músculos do corpo, quanto mais você exercita, mais firmes, mais fortes eles ficam, a fé também, né? Exatamente. Quanto mais nós exercemos a nossa fé, mais a nossa fé é fortalecida. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós confiamos nele, né? E mais prazer em falar com ele nós temos. Exatamente. Da oração, não é isso? E a oração, então, ela não muda a Deus, mas ela muda a nós e muda o nosso relacionamento com ele, porque é como você falou, assim nós exercemos a nossa fé e mostramos a nossa dependência que nós temos dele. Se você ainda não experimentou, eu tenho experimentado algumas vezes, até vai aqui meu testemunho. Às vezes nosso pastor Valdir, ele falava assim: Deus me respondeu, Deus me falou tal coisa. E eu ficava pensando: nossa, como deve ser bom, né, ouvir Deus respondendo, né? Maravilhoso, né? E ele tem respondido algumas coisas para mim também. Deus seja louvado. Louvado seja Deus e assim... Amém. Algumas coisas... E é impressionante, irmãos. Deus te responde, né? O Rodrigo vai falar disso aí daqui a pouco também, de várias formas, né? Mas ele sempre, nunca vai deixar uma oração sem resposta. Com certeza. Né? Pode até demorar um pouquinho para você receber aquela bênção, talvez não esteja na hora de você receber naquele momento, mas pode ter certeza que Deus está cuidando das suas aflições, cuidando das suas necessidades, né? De quem nos vem todo bem e todo dom perfeito, Rodrigo? Nossa, André, que pergunta maravilhosa essa sua, né?
E essa pergunta sua aqui, André, nós encontraremos a resposta dela no livro de Tiago, no capítulo 1, o versículo é o 17. 17. Isso. A Bíblia diz assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso nos mostra o seguinte, que quando nós oramos a Deus, nós podemos confiar nele. Sabe por quê, André? Porque como o texto aqui acabou de mencionar, nele não existe variação ou sombra de mudança. O caráter de Deus não muda, né? Deus é imutável. O ser humano diz uma coisa, amanhã diz outra. Deus não. Deus é verdade. E é por isso que você pode buscá-lo em oração, porque ele tem o melhor para a sua vida. Interessante, né? Muitas pessoas dizem, olha, eu pensava de tal forma, agora eu penso diferente. Nós mudamos muitas vezes, né? Até para melhor, né? Mudamos para melhor, porque nós somos seres imperfeitos. Mas Deus é perfeito, para que ele vai mudar? Exatamente. Né? Exatamente. Esse é o sentido, né? E é por isso que lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos, porque eu, o Senhor, não mudo. Amém. Rodrigo, nós temos muitas necessidades. Sim, muitas. Né? Muitas necessidades físicas, financeiras, muitas necessidades. Mas uma necessidade que eu acho que todo ser humano tem, ou deveria entender que tem, né? É às vezes a dificuldade, com uma palavra muito pequenininha, mas que faz uma diferença muito grande na vida das pessoas, que se chama sabedoria. Sim. Será que nós deveríamos pedir a Deus também sabedoria? E eu queria perguntar assim, mais elaboradamente para você responder. Se alguém tem falta de sabedoria, o que lhe é aconselhado? Olha, André, E eu só, antes de você responder, só queria dizer o seguinte: falta de sabedoria não é falta de inteligência. Às vezes uma pessoa é muito estudada, mas não tem sabedoria. Não é falta de um título acadêmico? Não, não é. Tá. Não é. Sabedoria vem de Deus. Entendi. Né? Então, não é saber falar inglês, outros Não, idiomas, não é isso? Não é. Aí é formação, como você disse, formação acadêmica, conhecimento, estudo, Entendi. Cultura, né? Entendi. Tem vários nomes, né? Mas sabedoria vem de Deus. Entendi. Se você tem dificuldade de administrar a sua vida financeira, se você tem dificuldade de lidar com a sua esposa, com o seu marido, se você tem dificuldade para educar os seus filhos, se você tem dificuldade em lidar no seu trabalho, se você precisa de sabedoria, onde você deve buscar? Perfeito. André, e aproveitando aqui um gancho nessa sua pergunta e no seu comentário que foi perfeito, você já observou, e você também que nos assiste, que a nossa vida ela é pautada em decisões? Sem dúvida. Nós tomamos decisões constantemente. Diariamente nós estamos tomando decisões. É bem verdade que tomamos decisões importantes, decisões talvez que não são tão importantes assim, decisões grandes, decisões pequenas. Só que em cada decisão que nós tomamos, nós precisamos exatamente de sabedoria, que é o que você disse agora, André. Sim. Nós precisamos de sabedoria nas decisões da vida e precisamos de sabedoria em algumas situações que o André citou, como, por exemplo, em um matrimônio e entre outras situações da vida. Agora, como é que nós conseguimos adquirir sabedoria? A Bíblia responde para nós, né? Então, nós vamos ler agora o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Então a Bíblia diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a quem? A Deus. A Deus, que a todos dá liberalmente. E nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Então, André, tudo que nós formos fazer na nossa vida, nós precisamos, primeiramente, pedir a orientação e o conselho de Deus. Sim. Porque é só assim
que nós seremos sábios. E aqui, André, eu me lembro de um personagem muito famoso da Bíblia. Eu acredito que você sabe quem eu vou mencionar agora. Já imagino. Eu me lembro de Salomão. Que foi que ele pediu para Deus mesmo, André? Sabedoria. Exatamente. Diante de um povo tão numeroso, né? Então nós precisamos de sabedoria, mas da sabedoria que vem de Deus. Porque se nós não tivermos sabedoria de Deus na nossa vida, nós corremos o risco de tomar decisões erradas e arcarmos com as consequências que poderão vir no nosso caminho. Por isso nós precisamos pedir sabedoria a Deus, e nós pedimos sabedoria a Deus, André, através da oração. Então, quando nós temos um problema, uma decisão a ser tomada, oremos a Deus, busque a Ele em oração, peça a Ele sabedoria, porque o texto aqui está falando que se você pedir, Ele vai conceder sabedoria a você. Essa bênção aqui já é certa. Opa! Essa aqui Deus não fala, ó, se tiver na hora de dar sabedoria, eu vou te dar. Porque às vezes você pede para casar, mas Deus entende que você não está pronto para casar. Não é o momento, não é? E aí demora um pouquinho, né? No momento certo, bem. Aqui não, aqui diz assim, vou repetir porque esse verso é muito importante para a nossa vida espiritual. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos, não é só... Sem exceção, né? Sem exceção. Liberalmente. Ele de dá. graça, né? Liberalmente. E ser-lhes concedida. Será concedida liberalmente, ou seja... bastante. Sem restrição, sem quantidade, sem limite. Pode beber à vontade dessa água. É uma fonte que jorra, né? Exatamente. Então, a sabedoria vem de Deus, e se você precisa de sabedoria, todos nós precisamos, aliás. Mais um motivo para a gente orar a Deus, né? Para a gente receber uma bênção através da oração, como é que nós devemos pedir, Rodrigo? Olha, que pergunta legal, né? Vamos lá, então. A Bíblia também responde, André, de que forma que nós precisamos pedir para poder receber uma bênção do nosso Deus. Quer dizer que não pode ser de qualquer jeito, tem uma maneira, uma forma, né? E nós vamos ler agora no livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos ler? Vamos lá. Peça, porém, com fé. Com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante ao quê? A onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então aqui, André, importante orientação nós temos. A palavra do Senhor, ela diz assim, ó, peça, só que peça com fé. Porque o grande problema, a grande questão é que quando a gente não tem fé, é como se nós estivéssemos dizendo assim para Deus, ah, Senhor, lá no fundo acho que o Senhor não pode me atender, não. Eu acho que o Senhor não é capaz de me ajudar. Então aí nós somos como as ondas do mar, levadas de um lado para o outro. Eu lembro daquela historinha, né, Rodrigo, do homem que leu na Bíblia que Jesus disse que se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é muito pequenininho, diria ao monte, passa para lá, e ele passaria, né? Exatamente. E disse que o homem fez isso. Ele abriu a janela da sua casa, olhou em frente, logo em frente à sua janela tinha um morro. E ele falou assim, eu vou orar. E ele orou. Foi dormir. No outro dia, quando ele acordou, abriu a janela e o que aconteceu? O morro estava lá. Olha só. Aí sabe o que ele falou? Sabia que não ia acontecer nada. Aí, tá vendo? Isso é fé? Não é fé. Não é fé, né? E é por isso que no livro de Hebreus, André, e você que nos acompanha, diz o seguinte, que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Agradar a Deus. Aliás, eu gostaria só de fazer um adendo aqui. O texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11 diz isso. Mas eu queria dizer para você, André, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas é impossível agradar a qualquer pessoa. E eu vou dar um exemplo para você. Imagina você um casal. O cônjuge
demora um pouco para chegar em casa. Aí a pessoa fica ligando. Por que você não chegou? Onde que você está? Por que você vai? Que hora que você vai chegar? E isso se repete. Sabe, André? Isso incomoda, não incomoda? Muito. Imagina um patrão que ele não pode ter fé no seu funcionário. Ele não pode confiar, porque fé é confiança, né? Ele não pode confiar no seu funcionário. Tem que ficar fiscalizando 24 horas. O que você está fazendo? Onde você foi? Por que você não fez o trabalho? Então, André, sem fé é impossível agradar a Deus e é impossível agradar as pessoas também, viu? Então, por isso a importância da fé. E aqui, quando nós oramos, a Bíblia nos orienta. Pede, pode pedir, mas peça com fé. Amém. Posso citar um trecho aqui de Caminho a Cristo, na página Por 94? favor, por favor. Diz assim, ó, a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os depósitos do céu, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Oh, amém. Amém? Amém. Vamos então agora na uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. Ó. Em quais condições o Senhor não atende às orações? Existe alguma situação que ele não atende? E agora? Nós falamos E agora? que ele atende, Então, agora a gente vai pois é. falar que não atende. Tem alguma contradição nisso? Porque nós falamos que ele escuta as orações e agora, como que é isso? Ele não quer dizer que tem oração que ele não atende? Mas, uai. Na verdade, Vamos entender? vamos entender. Deus, ele escuta todas as orações. Isso é um fato. Agora, Deus, embora escute todas as orações, ele não atende todas as orações que são feitas. Ou pelo menos ele não atende conforme a pessoa esperava ou tivesse expectativa que fosse atendida. Olha só o que a Bíblia diz a respeito dessa questão. Vamos ler? Salmo, capítulo 66, versículo 18. Posso ler? Pode ler, por favor, André. Salmo 66, verso 18. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Ah, não, no 66, verso 18. Depois Isso. eu leio esse aqui. Tá. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Então você percebe? Existem algumas condições, algumas barreiras, alguns obstáculos que impedem que Deus atenda às nossas orações. E o texto aqui, ele cita a vaidade. Mas existem muitos outros problemas, muitos outros obstáculos que impedem que Deus atenda às nossas orações. Aqui é um exemplo, mas temos outros grandes exemplos, como o rancor, o ódio, a amargura, dentre tantos outros. Então, quando a nossa vida, ela não é uma vida que agrada a Deus, uma vida que está em acordo com a palavra dele, quando nós não estamos em harmonia com aquilo que ele deseja para nós, existe um problema entre nós e as orações que nós fazemos a ele. Vou ler outro trecho aqui agora sim. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Isaías 59, verso 1 e 2 diz: Pedis e não recebeis, porque pedis Na verdade, mal. esse é o que você leu, de Isso. Isaías. Para esbanjares em vossos prazeres. Tiago 4,3. Isso. Pedis e não recebeis, pois pedi mal, para esbanjares em vossos prazeres. Tiago 4,3. Segundo Salomão, a oração de quem é abominável? Nossa, que pergunta forte, hein? E antes da gente responder essa pergunta aqui, só voltando um pouquinho, André, no texto que você leu aqui de Isaías 59, 1 e 2, muitas vezes uma pessoa ela tem um pecado acariciado, um pecado escondido que talvez ninguém saiba, e isso impede de Deus ouvir a sua oração, tá? Isso é um agravante
que está entre você e Deus. É como se tivesse uma barreira entre você e Deus. Então, por isso, hoje é dia de você acertar a sua vida com Deus. Se você tem algo, um pecado, algo que está errado, e você sabe a sua vida e Deus também sabe, é hora de você pedir perdão, é hora de você mudar o seu caminho para que as suas orações sejam atendidas e respondidas por Deus. Então, cuidado com a sua vida. Você sabe aquilo que está errado e Deus sabe. Então, portanto, hoje é dia de corrigir. Lembra o que Deus falou para a mulher adúltera, André? Vá o quê? Não peques mais. E não peques mais. Então, ou seja, uma condição para Deus não ouvir as nossas orações é justamente um pecado que tenha na nossa vida, não é? Um pecado acariciado, né? Exatamente. E nessa época, né? Nessa época de tecnologia, né, Rodrigo? Nossa. O pecado às vezes está na nossa mão, né? Exatamente. Está no nosso celular, está no nosso computador. Pertinho da gente, pertinho, né? Quer dizer, o diabo, ele tenta transformar algo que pode ser uma bênção em uma maldição, né? E aqui nós temos que vigiar, né? Exatamente. E aqui também diz assim, ó, Tiago 4,3, né? Pedi e não recebeis, porque pedi mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Muitas vezes nós fazemos pedidos que Deus não se agrada. É verdade. E Deus, sinceramente, Ele não vai atender um pedido desses. Um pedido, às vezes, até absurdo, né? Uma pessoa que tem ódio de uma outra pessoa pede, Senhor, por favor, mata aquela outra pessoa. André, eu acredito que Deus não tem esse pedido, não. Não. Então, a gente precisa ter cuidado com o que pede, porque quando a gente pede mal, tenha certeza que Deus não vai ouvir. E louvado seja Deus, viu, André? Que Ele não ouve muito das sandices que nós falamos, viu? Você vê que uma coisa está intimamente ligada à outra. Nós falamos agora há pouco para a gente pedir o que para Deus? Sabedoria, isso. Será que uma pessoa sábia faz esse tipo de oração? Eu acredito que não. Eu também não. A Bíblia chama essas pessoas de pessoas tolas, né? Exatamente. Então, se nós agimos como tolos, vamos pedir para Deus sabedoria para que a gente possa agir como sábios, né? Então, tudo isso que nós acabamos de estudar agora são condições que impedem de Deus ouvir as nossas orações. Sobre aquela pergunta de Salomão, pedi para o Denilson colocar para a gente aí Provérbios 28, verso 9. Provérbios 28, verso 9. Explica esse verso para a gente, Rodrigo. Vamos lá. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E qual é a lei de Deus mesmo? Só para nós recapitularmos, André? Os mandamentos de Deus. Exatamente. Mandamentos. E os mandamentos de Deus são 10. São 10. Não é isso? São 10. E eles se encontram lá no livro de Êxodo. Que capítulo mesmo? Capítulo 20. Capítulo 20. Agora, o grande problema é que hoje, André, nós vivemos em um mundo em que as pessoas dizem que nós não devemos mais guardar a lei. Outros dizem que nós não precisamos mais guardar o sábado. E assim por diante, né? Porque alguns dizem que hoje nós vivemos pela graça. Então nós não precisamos guardar a lei. Só que aqui a Bíblia vem dizendo que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. É uma abominação a Deus. Você desrespeitar o que Ele fala. Você está em desarmonia com aquilo que Ele pede para a sua vida e você ainda ir até Ele em oração e fazer um pedido para Ele. Isso é abominação a Deus. Você está em maus caminhos, em descaminhos, e você ainda vai buscar a Deus. Deus, Ele não aprova esse tipo de atitude. Sabe, André, nós não somos perfeitos. Sim. Nós temos defeitos. E aqui eu queria contar uma historinha, você me permite? Por favor. É a história de um pastor. Estava tendo um culto no sábado, e o pastor estava presente com a esposa e as 2 filhinhas dele. Aí terminou o culto, André. O pastor despediu os irmãos à porta. Naquele tempo não tinha pandemia ainda, né? E aí eles foram para casa. A hora que eles chegaram em casa, entrou com o carro na garagem. As meninas entraram correndo, porque você sabe que criança tem muita energia, né? Você sabe disso, né? E aí o pastor foi ajudar a esposa com o almoço, os preparativos, né? Aí depois de tudo preparado,
Ele foi lá no quarto e a hora que ele abriu a porta, para a surpresa e o espanto dele, parecia que havia passado um vendaval dentro do quarto. Era boneca para um lado, roupa para o outro. E aí aquele pastor olhou e falou, ó, seguinte, se não arrumar, não vai ter sobremesa. Aí a maiorzinha, André, falou assim, foi ela, pai. Aí aquele pastor olhou para ela e falou, e aí? Como é que vai fazer? Aí a pequenininha, André, do modo como ela podia, ela foi tentando guardar, mas ela não sabia dobrar, não sabia, sabe, bonitinho. Né? E aquele pastor, vendo aquela situação, André, ele começou a ajudar. Ele não esperava daquela menina perfeição, mas ele esperava obediência, fidelidade. E é o mesmo que Deus espera de nós, André, obediência e fidelidade em relação à palavra, aos caminhos, aos preceitos e aos mandamentos dele. Porque, do contrário, quando a gente não faz isso, a nossa oração é uma abominação a ele. Porque nós estamos dizendo para ele, olha, nós vivemos de um jeito, mas queremos uma bênção do Senhor. Muito bem. Aqui, Provérbios, eu vou ler aqui, Provérbios 25, 11, diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Então, para que nosso lar seja abençoado, nós também devemos ter um lar de harmonia, né? Um lar onde os anjos tenham o prazer de habitar. Né? Exatamente. Mais uma pergunta aqui. Eu vou colocar aqui 3 perguntas em uma, tá, Rodrigo? Opa, vamos então, lá. Vamos lá. O que Cristo disse quanto à oração particular? Que lugar Jesus se retirava para sua devoção particular? E por que Cristo nos ensinou a orar? Nossa, vamos lá então. Bom, o que Cristo falou quanto à oração particular, sabe? Mateus 6,6. Mateus 6,6. Vamos ler? Você lê para nós, André? Leio. Vou esperar o Denilson projetar para a gente. Isso. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que estás em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6, verso 6. Então, nós devemos ter um momento do nosso dia, assim como Jesus fazia, nós também devemos fazer o mesmo. Nós devemos, de forma particular, nos dirigirmos a Deus e orarmos com Ele. E nesse momento abrirmos o nosso coração a Ele. E nós podemos falar tudo para Ele, viu, André? Ele nos dá essa liberdade. Nós podemos abrir nosso coração, falar das nossas tristezas, das nossas angústias, das nossas decepções, das nossas frustrações, das nossas expectativas que não foram realizadas. E Deus espera que Ele faça isso de nós. Quando nós estamos angustiados, a melhor coisa que você pode fazer é exatamente isso que diz Mateus 6,6. É entrar no seu quarto, fechar a porta e você conversar com Deus. Você desabafar com Deus, porque Ele jamais vai trair sua confiança. Ele não vai fazer fofoca da sua vida. Então você deve sim ter um momento particular com Deus. Orar a Ele e abrir o seu coração a Ele, agradecer também a Ele por tudo que Ele tem feito por você e entregar a sua vida a Ele, assim como o próprio Jesus fazia. Não é? Então, eu queria dizer, olha só, Mateus 14, 23, olha como que Jesus fazia. Mateus 14, verso 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Exatamente. Só fisicamente, mas em espírito ligado ao Pai. Perfeito. Então, assim, Não é? reforça que a gente deve ter um momento, André, só nós e Deus. Mesmo a pessoa que tenha cônjuge, tenha filhos, ela tem que procurar um momento onde fique só ela e Deus. E naquele momento, ela abre o seu coração diante de Deus. Exatamente. É importante nós orarmos na igreja, Sim. no grupo. É importante nós orarmos aqui no estudo, as pessoas em casa, nós aqui orando juntos. É importante orar em família, mas é muito importante a nossa comunhão pessoal também. Né? Com certeza. A nossa oração pessoal, assim como Jesus nos deu o exemplo, né? Agora uma pergunta um pouquinho mais difícil de se colocar em prática.
E agora, hein? E agora, como é que a gente faz? Por quem Cristo nos ensinou a orar? Será que eu tenho que orar pelo meu filho? Claro que sim. Com certeza. Pela minha mãe? Sim. Pelos meus amigos? Sim. Por você? Opa. Pelo Denilson? Sim. Legal. E aí eu compro um carrinho um pouquinho melhor do que eu tinha, coloco na frente e eu descubro que meu vizinho foi lá e riscou o meu carro de maldade. Aí Jesus disse que eu devo orar por aqueles que me perseguem. Então eu tenho que orar para que o meu vizinho compre um carro melhor que o meu, para que ele não tenha desejo de riscar o meu carrinho. É assim, Rodrigo? O texto ele vem dizendo aqui em Mateus 5,44, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Sabe, André, eu, na minha opinião, particularmente, eu acredito que esse texto, ele faz parte de um combo, de um conjunto de textos da Bíblia mais difíceis que nós temos. Não difícil de ser interpretado, mas difícil de ser colocado em prática. Não é? E a Bíblia, ela diz que nós devemos o quê? Orar pelos nossos inimigos. Exatamente, é isso mesmo que você ouviu. Sabe aquela pessoa que você, se pudesse, você gostaria de voar no pescoço dela? Essa mesmo. Pois é, essa pessoa aí... Aquela que te magoou. É aquela que te magoou? Aquela que te magoou. Aquela que deixou um rancorzinho no seu coração, Falou pequenininho? Mal do seu filho, te prejudicou no trabalho. Prejudicou no trabalho, falou que você tá gordo, roubou né? seu namorado. Pois é. E assim vai, né? E assim vai. A pessoa diz que você... A Bíblia diz que você tem que amar... André, mas peraí. Como é que eu amo essas pessoas? Responde pra mim. Quando eu oro por uma pessoa, coloco ela nas mãos de Deus, será que eu consigo continuar odiando essa pessoa? Não. Difícil, né? É difícil. Se você entrega essa pessoa para Deus, você quer para ela o mesmo que Deus te dá. Se você coloca ela nas mãos do amor de Deus... E existe um outro motivo mais prático ainda para você não odiar a pessoa e orar a Deus por ela. Sabe quem é prejudicado pelo seu ódio? Você mesmo. Com certeza. Se você odeia uma pessoa, você está produzindo toxinas, você está produzindo hormônios, você está produzindo sentimentos, você está provocando tristeza na sua vida, raiva, angústia, dor, e isso vai refletir na sua própria saúde. É um veneno, no né? seu comportamento e na sua própria saúde. Enfim, não odiar as pessoas é um bem que você faz para você mesmo. E você fica livre desse sentimento, não é? E você fica livre, exatamente. E aí entra o poder da oração, né? Pois é. E olha só o que diz aqui, ó. Não nos é possível odiar aqueles por quem oramos. Rodrigo, eu não gostaria de deixar de lado a gente agradecer aqueles que estão nos acompanhando. Com certeza. Como eu disse, se você não acompanhou no começo, nós não vamos responder ao vivo hoje as perguntas, nós vamos responder no privado, tá bom? Como eu disse, o estudo é um pouquinho mais longo, nós já estamos indo para a reta final do estudo. Espero que você esteja assimilando e gostando do estudo, mas desde já fica o nosso abraço a todos que estão nos acompanhando através do IAS de Ipiranga Ribeirão, no Facebook, no Instagram e no YouTube, tá? Nosso abraço, nosso agradecimento pela sua presença mais uma vez com a gente e também um abraço especial àqueles que vão nos assistir nos outros dias, né? Com Não certeza. só no sábado à tarde, mas nos outros dias também, e que vocês possam colocar em prática os ensinamentos que nós estamos estudando hoje. Amém. O que nos cumpre fazer ao orar a fim de sermos perdoados? Olha, tem nexo. Continuação daquela Continuação pergunta. da pergunta, né? Exatamente. Você lê para nós, André? Leio, o texto? sim. Está lá em Marcos 11:25. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Rodrigo, eu posso colocar aqui, se você tem algo contra alguém, seria no mesmo nível, para não ser recebida a nossa oração, o nosso pedido,
do que ter um pecado acariciado, porque odiar também é um pecado. Com toda certeza, sem Né? sombra de dúvida. Então, André. às vezes, nós podemos não estar envolvido com coisa errada, não estar fazendo mal a alguém, nós podemos não estar transgredindo um mandamento da forma clássica, não estou roubando, não estou matando, mas se eu tiver ódio no meu coração de alguém, a minha oração também é abominável. Com certeza, com certeza. Não é? Até porque a Bíblia diz em 1 João 4,8 que Deus é amor. Se eu odeio e vou orar a Deus, existe uma incompatibilidade. Como é que vai funcionar? Porque se Deus é amor, eu tenho ódio de uma pessoa e eu vou orar a Deus, não vai funcionar, André. Não vai dar certo, né? É igual você tem um carro a gasolina e quer colocar álcool nele, não anda, né? Então, essa oração, ela é incompatível. Isso me lembra aquela parábola que Jesus falou do credor incompassivo, né? Sim. Lembra daquela parábola? Ele deveria ter perdoado assim como o rei o perdoou. E a própria oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. André, e você sabia uma curiosidade? Que quando nós temos um problema com outra pessoa, até o nosso dízimo fica comprometido? Você sabia disso? Pois é. Você também sabia? A Bíblia ela orienta que se você tiver algo com alguém, deixa a tua oferta e vá primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Olha a gravidade disso, André. Olha só. Então, como você mesmo diz, talvez nós não estejamos quebrando algum mandamento de forma clássica, mas se nós estivermos ódio no nosso coração, isso é um impedimento da nossa oração ao nosso Deus e do nosso relacionamento com Ele também. E nós vivemos aprisionados pelo ódio, vivemos na algema do rancor, nas celas da amargura. Olha que tristeza. Lembrando que Jesus ele transformou, né, ele simplificou os 10 mandamentos em 2. Exatamente. Né? Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Exato. Né? Se nós nos amamos, nós não vamos fazer mal para a gente. Se nós amamos o nosso próximo da mesma forma. Né? E como diz a Bíblia, aquele que não ama não conhece a Deus. Exatamente. Filipenses 4:6 agora. Com o que devem ser entremeadas as nossas orações? Você lê para nós, André, por favor? Sim. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas elas estão cada vez mais ansiosas, inclusive pessoas que estão precisando recorrer ao uso de medicamentos. Agora, nessa época de pandemia, isolamento, né, afastamento, isso piorou, agravou ainda mais. E a ansiedade, infelizmente, ela é um pacote, né, André? Ela é um combo, porque ela não vem sozinha. Ela vem com a tristeza, ela vem com o medo, ela vem com a dúvida, ela vem com, o que vai ser de mim? E aí é onde entra a nossa oração. André, deixa eu te fazer uma pergunta agora aqui, pessoal. Você tem quantos filhos? Tenho 2. Se os seus filhos chegassem para você e dissessem assim, pai, tem comida para a gente comer hoje? Qual seria o seu sentimento? Se não tivesse, eu ia ficar muito preocupado. Mas tem, não tem? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas essa dúvida deles, o que provocaria em você? O que você sentiria? Eu ia ficar preocupado, né? Mas será que eles não confiam que ia ter comida em casa? Exatamente. E assim é Deus com cada um de nós. Da mesma forma que um pai como o André ficaria triste com os filhos, poxa, mas não está confiando, eu sempre provi o sustento para eles, assim é Deus conosco. Quando nós andamos ansiosos pelos caminhos desta vida, Deus também fica triste conosco, porque nós não colocamos a nossa confiança em Deus, mas nós estamos vendo o problema e estamos deixando esse problema cada vez maior. E a ansiedade, André, ela faz com que esse gigante fique mais forte, com que o problema fique maior ainda. Por isso que a Bíblia, ela aconselha, olha, não andeis ansiosos, e é por coisa alguma, viu, André? Por nada. Por nada.
Mas por mais desespero, por mais desesperador que seja a situação, por nada, André. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz, e sabe por quê? Porque existe um Deus que Ele cuida de você, que Ele se importa com você e que Ele ama você. E esse mesmo Deus, Ele veio aqui, Ele morreu por você e um dia Ele vai voltar para buscar você. E Ele está olhando por cada caminho seu. E por isso você não precisa ficar ansioso. Mas o que você precisa é ir a Ele em oração e entregar a sua ansiedade nas mãos dEle. Falando, Pai, tá aqui, ó. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou em desespero. Por favor, me ajuda. Amém. E o estudo bíblico nosso aqui também é uma troca de experiências, né, Rodrigo? Com certeza. E eu pergunto para você, você já passou por uma situação que você achou que não tinha solução? Sim, mais de uma, inclusive. Eu já passei algumas vezes também. Sim, com certeza. Na minha pequenez, na pequenez da minha fé, eu achei, agora não vai ter jeito. Acabou, né? Acabou. Não tem solução. Como que eu vou sair dessa situação? Mas nem se eu viver 150 anos eu vou conseguir sair dessa situação. E de repente passa algum tempinho e a situação está resolvida. Exatamente. Né? Então nós nos preocupamos, o nome já fala, né? Pré-ocupação. Nos ocupamos antes da hora, né? E André, não devemos. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ficou sabendo de algum caso, de alguma pessoa que ficou preocupada ou ficou ansiosa e devido à sua preocupação ou à sua ansiedade, o seu problema foi resolvido? Não. Nunca, né? Normalmente aumenta o aumenta, problema. né? Aumenta. Porque quem pode resolver o nosso problema é Deus. E é por isso que nós devemos recorrer a Ele em oração e confiar nele, assim como diz o livro de Tiago. Peça, mas com fé. Mas também não devemos ficar relaxadamente esperando literalmente cair do céu. Exato. Lembra que no começo a gente leu? Nós temos algumas ações a fazer? Sim. Pedir, orar, clamar, abrir o coração para Deus, abandonar os pecados que estão acariciados, perdoar as pessoas que ainda não perdoamos. Temos algumas coisas que devemos fazer. Temos também. A nossa parte, não é, André? A nossa parte também. Você sabe que né? Você me lembrou quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho? Atrás um exército enfurecido, Sim. comandado por um governante ensandecido. Sim. Do lado eles não tinham para onde ir. E agora? O que fazer? E então Moisés, Senhor. E aí Deus fala, Moisés, mas por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E o povo teve que marchar. O mar abriu, mas o povo tem que marchar. E muitas vezes na nossa vida, André, assim como você falou, nós precisamos marchar. Nós precisamos fazer a nossa parte para que a bênção ocorra na nossa vida. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Linda né? a música, né? Linda essa música. Linda, né? Nós estamos agora na parte final, Rodrigo, e eu gostaria que você pudesse comentar as últimas questões que nós temos aqui. Não sei se nós vamos ter tempo de ler todas as passagens, nós podemos citá-las. Com que frequência devemos orar? Né? Aqui diz que, né, orando, Efésios 6,18 diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Quer dizer que nós devemos manter essa conversa com Deus em todos os momentos da nossa vida. Tem lugar para orar? Não, inclusive, André, o texto ele é bem enfático, né? Ele é bem explícito. Ele diz assim, ó, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Então... Posso estar dirigindo e orando? Pode. Você só não pode distrair no volante. Pode distrair, não pode fechar o olho. Né? Exatamente. Então, se você, por exemplo, estiver dentro do ônibus, você pode levar o seu pensamento a Deus. Se você estiver andando na rua, pode sim levar o seu pensamento a Deus. Se você estiver no seu trabalho, um momento ali que você sabe que não vai ter problema, não tem o patrão ali te rondando nada... Pode orar a Deus. É claro que você pode. Aliás, você deve orar a Deus a todo o tempo todo. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Salmo 145, verso 2, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Amém. Quantas vezes Davi orava por dia?
Opa! Tá lá em Salmo 55:17. Você lê para nós, André? À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei a ele, e ele ouvirá a minha voz. Ele orava de manhã, à tarde, ao meio-dia, né? Quer dizer, orava todos os períodos do dia. Exatamente. Né? Reservaria um momento especial para a sua oração, né? Agora, só queria comentar aqui, André, que hoje, e me permita você com todo respeito, com todo amor e carinho, mas tem pessoas que não oram, viu, André? Pessoas que não sentam com os filhos, não leem ali a lição da escola sabatina, não tem culto familiar, não tem culto individual. Infelizmente, nós temos cristãos que não têm esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Infelizmente, né? E aqui nós vemos exemplos de grandes homens da Bíblia que reservavam parte do seu momento para a sua devoção com Deus, né? São exemplos que a gente deve seguir, né? E o maior de todos, Jesus Cristo. Nossa, nem se fala, Jesus Cristo. E aqui tem de Daniel também, né, André? Outro exemplo, Daniel, né? também, Daniel 6,10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, Daniel, Jesus Cristo... Jesus passava a noite em oração, né? Passava a noite em oração. Vários exemplos de pessoas que oravam a Deus. Sim. E uma coisa muito séria, meus irmãos. Se você quiser medir como está a sua vida espiritual, o quão próximos você está de Deus, não conte para mim, não conte para o seu pastor, não conte para o seu amigo. Faça uma análise sua. Quantas vezes você tem orado? Ou melhor, há quanto tempo você não faz uma oração? Sim. Quando foi a última vez que você orou? Foi agora há pouco? Foi de manhã? Foi ontem à noite? Você tem tido uma vida de oração constante? Tem sido algo que faz parte da sua vida, orar a Deus? Nesse calor, você tem tomado bastante água? Eu tenho. Eu também. Se a gente não tomar água nesse calor, a gente vai passar mal. Com toda certeza. Vamos até para o hospital, né? A gente pode ir para o hospital, ficar doente. A nossa vida espiritual também depende da oração. Sim. E se a oração, que é o alimento da nossa alma, você não estiver praticando ela, sua vida espiritual também está doente, pode ficar doente. Isso pode te afastar de Deus. Com certeza. Ore sem cessar, como diz aqui. Orar sem E eu cessar. gostaria, por favor, Rodrigo, que você fizesse as considerações finais do nosso estudo. Mais uma vez, não posso deixar de mandar um abraço para os nossos irmãos que estão nos acompanhando de casa, através do seu celular, aqueles que participam toda semana das nossas lives e aqueles que estão participando também pela primeira vez, os que vão ver durante a semana, durante os outros dias. Lembrando, se você quiser que a gente toque em algum assunto especial, mande para as nossas redes sociais aqui, que a gente vai preparar com todo carinho e vamos conversar também. Com certeza. Suas considerações finais, por favor, Rodrigo. Bom, meus irmãos, hoje nós vimos a importância da oração. A oração é um momento de comunhão com Deus, onde nós abrimos o nosso coração a Ele e entregamos tudo na vida dele. O próprio Jesus diz a mim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, a oração ela é uma forma de você se aproximar de Deus, de você ter comunhão com Ele, de você conhecê-lo melhor, de você confiar melhor nesse Deus que tanto te ama e que tem e quer o melhor para a sua vida. Com toda a tecnologia, com toda a ciência, com todo um instrumento simples, fácil, que está ao alcance de todos. Falar com o nosso Pai. Exatamente. Você pode fazer a oração final para a gente, Rodrigo, por favor? Então vamos orar. Bom Deus e amado Pai, muito obrigado pelo estudo de hoje, porque nós vimos a importância da oração. E precisamos orar mais, Pai. E orar com fé, entregando tudo em Tuas mãos, porque nós sabemos que para o Senhor nada é impossível e que o Senhor tem o melhor
para cada um de nós, Pai. Amém. Nós somos falhos, somos pequenos, às vezes erramos em decisões, em caminhos, mas por favor, Senhor, nos perdoa, nos dê sabedoria, que esses exemplos que nós aprendemos hoje sirvam de um sinal, de alerta, de um farol, para que a nossa vida, meu Deus, seja uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de comunhão com o Senhor, no qual o Senhor se agrada e no qual possamos dizer: este é o Deus em quem tanto confiamos, e o Senhor possa olhar para nós e dizer: este é o Filho de que eu me agrado. Amém. Bom Deus, abençoe a cada pessoa que está acompanhando essa live, que acompanhará em outros momentos, em outros dias também. Perdoa nossas falhas, perdoa os nossos pecados. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós desejamos a todos um bom restante de sábado e uma semana abençoada. Para Amém. você e para sua família também. Fiquem com Deus. Um abraço. E agora cantaremos o hino Permaneça em Mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.